Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite a todos. São 6h03. A gente está no ar com Viva Voz, trazendo informação, análise, bastidores e muito mais sobre política, economia, política internacional e tudo que aparecer. Boa noite, Carol. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. Dia de reunião ministerial, tretas internacionais e a campanha começando para valer com os debates hoje à noite, né? Campanha começando para valer com os debates e aqui em São Paulo marcada pela divulgação da primeira pesquisa Datafolha depois da oficialização das candidaturas. Quem traz para a gente, já antecipando sua chegada por aqui no Ponto Final, Guilherme Muniz, está aqui do meu lado. Boa noite, Muniz. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, e aos ouvintes também. Pois é, essa nova rodada de pesquisa do Instituto Datafolha, Vera, mostra uma estabilidade entre os principais candidatos ali no primeiro pelotão e a formação de um segundo pelotão com 2 candidatos. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, seguem empatados tecnicamente em primeiro lugar. Nunes aparece com 23% das intenções de voto e Boulos com 22%. Em relação ao levantamento que foi feito no começo de julho, tanto Nunes quanto Boulos oscilaram 1 ponto percentual para baixo. Na sequência, outros 2 candidatos aparecem empatados tecnicamente ali no segundo pelotão, como eu disse, são José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, com 14% cada. Isso indica o quê? Que da Atena subiu 3 pontos percentuais em um mês e Marçal subiu 4 pontos percentuais. Já a Tabata Amaral, do PSB, manteve os 7% da pesquisa anterior. E abaixo dela vem a candidata Marina Helena, do Novo, com 4%, João Pimenta, do PCO, com 2%, e Altino, do PSTU, com 1%. E 11% dos eleitores ainda dizem que pretendem votar em branco ou anular o voto. Como você disse, essa é a primeira pesquisa feita depois das convenções partidárias, Vera, e, portanto, é também o primeiro levantamento que já não considera a Kim Kataguiri, do União Brasil, que desistiu de disputar exatamente no momento ali da convenção do partido dele. O Datafolha, para essa pesquisa, ouviu 1.092 eleitores entre terça e quarta-feira. O levantamento que foi encomendado pela Folha de São Paulo tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e tem aquele número de registro SP 3279/2024. Agora, como ninguém parece ter certeza que ele vai até o final, o Datafolha ainda incluiu um cenário em que o da Atena não aparece, né? O que acontece nesse cenário? Sem José Luiz da Atena, Vera, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, os 2 líderes da pesquisa, oscilam positivamente. Então, o atual prefeito chega a 26%, o psolista vai para 24% das intenções de voto, portanto, ainda os 2 tecnicamente empatados. E nesse cenário, Pablo Marçal e Tabata Amaral também herdam alguns votos, passando ele para 14% e ela para 9%. E também, nesse cenário, aumenta o índice de eleitores que vão votar em branco ou nulo, aí vai de 11% para 13%. E a rejeição aparece como, Muniz? Teve uma mudança significativa, Vera. A mudança mais significativa aí recai exatamente sobre da Atena, que formalizou então a candidatura e agora viu a rejeição dele saltar de 22% para 31% no período de um mês. Então, assim, ele é o segundo candidato mais rejeitado pelos paulistanos. Está atrás de Boulos, que tem 35%, antes tinha 33%. Marçal tem 30% agora de rejeição, contra 29% de antes. E Nunes manteve os mesmos 24% do mês de julho, Vera. Pois é, Carol, Muniz, isso aí certamente vai esquentar o debate que acontece hoje na Band. A gente vai falar mais tarde sobre esse debate, onde ele ocorre e tudo mais. E mostra aí uma eleição bem disputada aqui em São Paulo, bem mais disputada que aí no Rio, né, Carol? Aqui no Rio as pesquisas todas indicam que o prefeito Eduardo Paes tem uma grande chance de ser reeleito ainda no primeiro turno, né? Vamos ver se o Ramagem consegue crescer aí na onda do bolsonarismo, quando ele se tornar um candidato mais conhecido, mas até agora não conseguiu ameaçar a situação do Paes. Agora, não tem projeção para segundo turno, né, Muniz? Porque a impressão que dá com esse percentual tão alto aí para o da Atena e para o Pablo Marçal
é que a tendência de migração maior no segundo turno seria para o Nunes, né? Um eleitor aí mais conservador que vota nesses... O Datena é meio misturado, mas a tendência é migrar mais para o Nunes, né? Não teve uma divulgação aí de segundo turno, pelo menos até esse momento. A gente está em cima, claro. Agora tem a questão dos apoios também, né? Nunes tem um apoio formal ali de Bolsonaro, enquanto Pablo Marçal tenta ter um apoio ali informal, né? Surfar ali na onda bolsonarista. Então, talvez isso explique essa informação aí da Carol, da expectativa de migração. Mas, por enquanto, sem divulgação de segundo turno no Datafolha até esse momento. Pelo que eu me lembro das pesquisas Datafolha, no tempo que eu trabalhei lá e que eu fazia as matérias das pesquisas, eles só começam a perguntar para o eleitor como ele votaria num segundo turno mais para frente. Nas primeiras pesquisas, geralmente eles não fazem. Mas hoje saiu uma outra pesquisa do Atlas, com números até um pouco parecidos, que mostra um rigoroso empate entre o Boulos e o Ricardo Nunes na projeção que eles fazem de segundo turno. Então, uma eleição bem disputada. E eu acho que o Datena virou uma pedra no sapato dos dois candidatos. Porque quando tem os recortes ali por renda, né, escolaridade e região da cidade, também por religião, mostra que ele entra no eleitorado que seria lulista, que seria bolsonarista. Portanto, ele tira foto dos dois. E engraçado porque o Boulos é mais votado, onde ele é mais bem votado, nas regiões ricas e entre os mais ricos e mais escolarizados. Então, é o oposto do discurso dele, né? Ele faz todo um discurso voltado para o eleitor de periferia, mas concentra os seus votos aqui no centro expandido, na região mais rica da cidade. Vai ser uma coisa que ele vai ter de dar um jeito de enfrentar. Então é isso. Obrigada, Muniz. O Muniz volta ainda hoje no Viva Voz, que ele fica com saudade da gente, não aguenta esperar rapidinho já a terceira hora. E a gente agora vai direto a Brasília, porque hoje foi o dia da segunda reunião ministerial do ano. É pouco, mas são só duas mesmo, uma no primeiro semestre e a outra agora. Quem traz as informações do que foi discutido, do que o Lula cobrou, é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Vera? O presidente finalizou aí a reunião com os 39 ministros do governo aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro aí que teve o objetivo de cobrar mais ações dos ministros também começou no meio da manhã e terminou por volta das 5 da tarde. Além de cobrar aí o balanço já feito pelas pastas, o presidente Lula também tinha a ideia de ouvir novas propostas. No final desse encontro, o chefe da Casa Civil, ele falou com a imprensa, o Rui Costa, e ele disse um pouco dos pontos aí, né, do que o Lula falou nessa reunião. Um dos pontos que o Costa trouxe, Vera, foi essa questão da orientação dos ministros em relação à eleição municipal. Segundo Rui Costa, Lula disse que todos podem participar da campanha, mas que é interessante que esses ministros aí do governo não critiquem os adversários nas eleições municipais, independente de quem seja esse adversário. Eu, nesse meio tempo, Vera, falei com algumas pessoas que estavam na reunião e também com alguns interlocutores do governo, que eles disseram o seguinte, né, que inclusive esse foi um dos pontos aí que pegou na reunião, que foi um dos tons da reunião. Dos tons aí da reunião, que Lula foi claro em relação à eleição municipal, dizendo para os ministros, mesmo os mais distantes do governo, que eles precisam chegar nas bases e falar lá sobre as obras do governo e dizer que esses feitos não são deles, mas que são obras aí do governo Lula, e sim obras do governo federal. Então, ele mandou esse recado aí para os ministros do governo, para os 39 ministros aí, para aqueles que vão participar das eleições municipais. Qualquer ministro, segundo uma fonte que eu falei, que chega numa base, segundo aí essa orientação de Lula, ele precisa falar, olha, essa obra aqui, esse recurso aqui, isso é do governo federal, isso é do governo Lula. Lula salientou isso durante essa reunião. Ainda de acordo com o Rui Costa, também foi falado, claro, sobre essa questão, a situação da Venezuela. E o Rui Costa disse, Vera, que se a Venezuela não apresentar as atas eleitorais, uma outra solução vai ter que ser buscada para o impasse da eleição presidencial daquele país. Nas palavras de Rui Costa,
o Brasil quer ser parte da solução. É isso que está sendo conduzido. Nos próximos dias, a MRE vai atuar no sentido de que o presidente da República, de buscar junto à Venezuela uma solução para isso. A gente lembra que há uma expectativa aí junto ao telefonema do presidente Lula e de Nicolás Maduro desde a última semana, e que o Brasil vem atuando aí como intermediador desse conflito. Rui Costa também falou, Vera, ele também disse que esse foi um dos assuntos discutidos aí nessa reunião, sobre a questão de Nicarágua. A gente lembra que hoje o Brasil, o Itamaraty, né, o governo brasileiro, expulsou o embaixador daqui, e a embaixadora, na verdade, Fúvia Patrícia Castro Matos. E, segundo o Rui Costa, o governo brasileiro trabalha para manter a paz, mas não vai aceitar mais nenhum tipo de importunação. Ele disse que essa foi uma ação recíproca aí dentro da tradição diplomática brasileira, que o presidente quer sim paz no relacionamento com todo mundo, mas não pode aceitar que os seus embaixadores sejam importunados, que o não comparecimento a um ato institucional não caracteriza e nem pode caracterizar a ação do país, e que nenhum país é obrigado a estar presente. Então, o Rui Costa, o chefe da Casa Civil, ele trouxe esses 3 pontos aí do Lula falando sobre a questão das eleições municipais aqui dentro do Brasil, essa questão das eleições da Venezuela e também desse conflito aí que a gente passou envolvendo o embaixador do Brasil. Um outro ponto, Vera, também quando a gente conversa com pessoas que participaram da reunião, e até mais cedo mesmo, o próprio presidente Lula disse que ele afirmou que ele não pretende fazer nenhuma reforma ministerial. Inclusive, ele elogiou, por exemplo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A gente lembra que o Alexandre Padilha, ele está há quase um ano, há muito tempo, brigado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e que ele é alvo de muitas críticas aí por parte da articulação. Né? Então, o Lula disse que ele não vai mexer em time que está ganhando, e ele fez alguns elogios ao ministro Alexandre Padilha. Ele também fez elogios ali aos líderes do governo no Congresso Nacional, ao Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, ao José Guimarães, líder do governo na Câmara. O Lula, ele deu essa fortalecida, assim, segundo me falou uma fonte, no time do governo que atua lá no Congresso Nacional. Lula também falou um pouco sobre eleição no Congresso Nacional. Ele disse que essa eleição, ali, a troca da presidência na Câmara e no Senado não pode impactar no funcionamento do governo e, claro, falou das pautas de interesse do governo, da reforma tributária, da desoneração da folha de pagamento e da questão do orçamento de 2025. Vera, o tom que eu vi até agora, né, a reunião acabou agora há pouco, a gente ainda apura, a gente ainda tenta falar aqui com os ministros, mas é que o presidente Lula deu esse enfoque ali para a eleição municipal e mandou também esse recado ali até para os ministros que não estão ali tanto na base do governo, de falar, olha, quando você chegar lá e tiver uma obra, você lembra que essa obra também, se essa obra for do governo federal, você lembra que essa obra é do governo Lula. E ainda assim, os ministros também apresentaram ali os seus feitos, né? O balanço das suas pastas durante aí esse encontro, que foi mais de 17 horas. Vera. Obrigada, Milena. Ô Vera, deixa eu pegar esse gancho aí de noticiário internacional. O Rui Costa falou de Venezuela, falou de Nicarágua. Especificamente no caso da Venezuela, ele falou, se a ata não aparecer, a gente vai ter que encontrar uma outra solução. Agora, que solução poderia ser essa, né? Difícil. Não dá para saber, né? Como é que vai ser? Vai ser palitinho? Vai ser algum critério aí de desempate? Vai para repescagem? Esse é o problema quando você se enreda numa situação complexa como essa da Venezuela. O Brasil acabou assumindo um protagonismo nessa questão que faz com que ele seja ali uma fonte a qual recorrem outros países, outros organismos, em busca de solução para um impasse que, na verdade, é impossível de resolver, porque você tem um ditador no poder. O ditador no poder que controla a justiça, as autoridades eleitorais e as forças de segurança. Então, não é um impasse em condições iguais, em que você chega para as duas partes e tenta mediar um acordo. É um impasse entre uma ditadura e uma oposição sem muitos meios para resistir, com uma repressão violentíssima. Hoje teve uma nova manifestação do Centro Carter, acatando aquelas atas que a oposição tem mostrado, dizendo que elas são legítimas e que elas atestam que houve a vitória do Edmundo Gonzalez, mas isso não deverá ter efeito nenhum
de mudar a situação na Venezuela. Outra coisa que aconteceu também hoje é que o Senado aprovou convocações para o Mauro Vieira, o chanceler, e para o assessor Celso Amorim para falarem sobre essa situação do Brasil. Então, é desgaste para o governo às custas de uma relação ruim com um ditador. Assim como essa questão da Venezuela, é uma situação em que o Brasil e o PT flertaram muito tempo e muito perigosamente com uma ditadura absolutamente descontrolada e sanguinária, que é a ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua. Ele está no poder desde 2007 e o regime recrudesceu enormemente nos últimos anos. Isso foi objeto de acusações e críticas do Jair Bolsonaro na eleição de 22, que o Lula não soube contrapor muito bem. O PT tinha reconhecido a vitória de Ortega em 21, quando já havia uma ditadura instalada no país, e o Lula teve de ser emissário de um pedido do Papa Francisco para a libertação de um bispo católico que ficou 500 dias preso na Nicarágua, o bispo Dom Rolando José Alvarez, e em razão disso o Ortega é que ficou de muxoxo com o Lula. Não o Lula deu alguma declaração dizendo que aquilo era uma ditadura que perseguia religiosos, que perseguia opositores, etc. Não. Foi o ditador que brigou com o Lula por essa razão e pelo fato do nosso embaixador lá não ter ido a uma solenidade em comemoração ao aniversário da Revolução Sandinista. Então, foi uma ação primeiro unilateral da Nicarágua de expulsar o embaixador brasileiro, agora respondida dentro do princípio da reciprocidade que vige nessas relações e aí o Lula também expulsou a embaixadora daqui. Então, precisou a ditadura tomar a iniciativa de romper com o Brasil e não o contrário, o que é bastante vexaminoso. O PT até agora está fazendo boca de siri, não falou uma palavra a esse respeito, Carol. Vamos de novo a Brasília, porque a Samantha Klein tem desdobramentos da crise do relógio do Lula, que ontem o TCU tomou uma decisão e hoje o presidente, reagiu. Diga lá, Samantha, boa noite para você. Oi, Vera e Carol. Olha, interlocutores do presidente afirmam que ele deve devolver aquele relógio Cartier que recebeu na França lá em 2005, 19 anos atrás, no primeiro mandato. Segundo essas pessoas próximas ao presidente Lula, ele sequer estaria utilizando o item. Lembrando que ontem o Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente pode ficar com esse relógio de luxo. A decisão, se confirmada por parte de Lula, pode colocar um certo balde de água fria nos planos bolsonaristas, que entenderam que a decisão do Tribunal de Contas pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias. Se, por um lado, Lula pretende se distanciar do assunto, o ex-mandatário conta com o que proferiu o ministro Jorge Oliveira e, eventualmente, até se livrar de uma denúncia no caso das joias, no inquérito das joias. Em seu voto, o ministro Jorge Oliveira disse que, por falta de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional ou por um decreto presidencial que regulamentasse o recebimento desses presentes, Lula poderia ficar com esse item de luxo. Oliveira sugeriu ainda que o Congresso edite uma lei com estabelecimento de valores para diferenciar itens personalíssimos daqueles que são pertencentes à União. Lula, no entanto, antes de devolver este presente ao acervo da Presidência da República, vai esperar o julgamento de um recurso da Advocacia Geral da União. A AGU não vai recorrer para que o presidente tenha de ficar ou devolver com esse item. Aqui, o governo federal está tentando fazer com que prevaleça aquele entendimento de 2016, em que o Tribunal de Contas da União interferiu nesse caso. Ou seja, que os itens recebidos depois de 2016, depois da normativa do Tribunal de Contas, quando eles tenham de ser devolvidos, portanto, ao patrimônio da União, a não ser que eles sejam aqueles itens de caráter personalíssimo, que são valores baixos, camisetas, canetas, bonés
itens nesse escopo, digamos assim. Portanto, o governo federal quer o seguinte: bom, Lula, se vai ficar ou não com relógio, isso não importa. O que importa é que valha o entendimento a partir de 2016, o que aí sim diferencia Lula de Bolsonaro no caso do inquérito das joias. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. Olha o contorcionismo, malabarismo que o governo está fazendo com um caso que é super emblemático e que as pessoas acompanham e que depois viraliza nas redes sociais. Não adianta vir lá depois e tentar consertar. Devolve o relógio se ele não está usando o relógio. E se o governo acha que tem de prevalecer a decisão de 2016, portanto, que itens de alto valor precisam ser deixados no patrimônio, dá o exemplo, devolve o relógio, acaba com o precedente. É muito amadorismo isso. A gente falou isso aqui ontem, quando eu vi, Lula tá pensando em devolver o relógio, eu falei, acordou. Não. O Lula as notícias hoje dão conta, o Lula tá chateado de estar sendo usado de bode expiatório. O Lula não nasceu ontem. Não é alguém que entrou na política ontem. Ele entende como que política também é feita de simbolismos. Não tem sentido comprar esse desgaste e dar uma cartada aí para o Bolsonaro por uma bobagem de um relógio lá de 2005, que, segundo eles estão dizendo, ele nem está usando. O que eu falei aqui ontem, hoje o diretor-geral da Polícia Federal falou a mesma coisa. Olha, estão comparando alhos com bugalhos. Os dois casos são totalmente diferentes. No caso das joias do Bolsonaro, tem diversas condutas, como eu disse aqui ontem. Além do recebimento das joias, tem omissão de dados e informações, ocultação de movimentação de bens, advocacia administrativa, dentre outras, indo muito além de questões meramente administrativas. Foi a aspa do Andrei Rodrigues a respeito desse caso. Ou seja, tem que deixar para a justiça, e isso ele também fala, que quem vai decidir é o sistema de justiça e não o Tribunal de Contas, que não é um órgão da justiça. E do lado da simbologia política, o Lula já deveria ter devolvido esse relógio há muito tempo e acabado com isso sem deixar ali esse refresco para o Bolsonaro, né? Realmente não tem a menor necessidade. A gente falou sobre isso ontem, devolve o relógio e acaba com a conversa. Agora, de fato, são coisas muito diferentes, né? Porque é isso, naquela época não tinha essa regra, já tinha tido um julgamento anterior no TCU em 2016, o Lula devolveu lá 400 e tantos itens e ficou com o relógio na época. No caso do Bolsonaro já tinha regra, o relógio outras coisas, malocado na mochila de um servidor, né? Para não ter que declarar para a Receita, aí vende o relógio, depois recompra o relógio. É uma trama completamente diferente. Não tem comparação nenhuma, o Supremo vai julgar, mas foi ali claramente uma combinação entre os ministros indicados pelo Bolsonaro e a defesa dele para tentar um álibi ali mais adiante, né? Mas com certeza não vai sensibilizar os ministros por aí. Pode ser que considerem que não tem elementos para provar os crimes de que a Polícia Federal acusa o ex-presidente, mas daí a isentá-lo por causa dessa coisa do TCU é meio pueril. Mas, para efeitos de imagem e de repercussão na opinião pública, Lula deveria ter devolvido esse relógio desde sempre. Vamos fazer a nossa pausa, um intervalinho rápido, depois Repórter CBN, voltamos com a Renata Agostini, que vai falar da reunião ministerial hoje no Ponto de Vista. Não sai daí. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Boa noite, Renata Agostini. Sofreu também com o vôlei hoje aí. Como é que tá o dia em Brasília? Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Puxa, qual dos vôleis, né? Porque foi uma sequência ali tão triste com as meninas, mas logo depois a gente teve o vôlei de praia dando aquela animada. Então, vamos seguir torcendo, né? Ainda tem o bronze no caso do vôlei de praia, do vôlei de quadra. Eu fui jogadora de vôlei no colégio, gente. Parece que com toda essa minha altura. Eu só tinha altura, mas não tinha habilidade nenhuma. Você pega, você que é alta, vem aqui. Mas eu enganava só, gente. Eu era a última a ser escolhida e era assim, quem me escolhia, que tinha que me escolher,
falava assim, cobre a Vera. Então, eu era certamente a pior das três. Eu sou alta, né? Eu sempre, no jogo de queimado, no jogo de vôlei, me dava bem, mas só também. Não, eu não. Já os ministros, acho que não conseguiram assistir nenhum nem outro, porque a reunião ministerial durou 7 horas, né, Renata? Gente, para nós não sextou, até porque hoje tem maratona aí de debates começando, né, os debates dos candidatos às prefeituras. Estaremos eu, Vera, o time do Jornal o Globo até altas horas hoje acompanhando, fazendo análises, mas eu acho que os ministros devem estar com uma sensação de sextou, porque 7 horas de reunião começaram lá às 9 da manhã e a reunião não terminava nunca mais. E o que aconteceu? Por que ela foi tão extensa, né, gente? Até para quem está nos ouvindo aqui entender. Segundo o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi uma reunião de balanço, mas ali você teve uma dinâmica de várias exposições ali de pastas, incluindo Casa Civil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas não só eles, e depois o presidente então abriu a fala. E essa reunião, gente, não tinha só todo o ministério, tinha também, por exemplo, presidentes dos bancos, presidente de estatais, então foi um falatório geral. Agora, o que tem de importante ali, me parece, e a gente sempre fica muito atento aos recados que vêm, claro, do presidente da República para toda essa equipe. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o fato de que Lula disse ali aos ministros que ele repetiu aquela coisa da colheita, mas qual é o recado? O recado não tragam mais ideias invencionices, a gente tem que colocar em ação o que a gente se propôs a fazer até agora. Essa é uma forma um pouco mais refinada do puxão de orelha que ele já deu algumas vezes nos ministros por resultados, por desempenho, por acompanhar. Lembra que lá atrás o presidente já tinha feito algo nessa linha de, olha, não adianta só anunciar, tem que ir depois vendo se o dinheiro está chegando nos municípios, se o programa está de fato ocorrendo, né, sendo encaminhado conforme o governo gostaria. Então ele voltou a fazer esse tipo de cobrança e me parece que é uma ansiedade do Lula explicada por um período eleitoral, explicada porque ele está ali já olhando a metade do mandato dele, mas explicada também, Vera e Carol, pelo fato de que quando a gente olha as pesquisas, e a gente teve, por exemplo, o Datafolha há poucos dias, a gente vê que a cristalização do que a gente chama de polarização, né, mas a cristalização desse cenário em que a sociedade segue muito cindida, faz com que Lula tenha uma margem muito pequena para trabalhar a sua aprovação e os percentuais de quem está ali feliz ou descontente ou ali duvidando do desempenho do governo. Se a gente pegar os resultados de Lula hoje, eles são muito similares ao de Jair Bolsonaro nesse período de mandato, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o Datafolha, eles estão muito descolados do que Lula já desempenhou em seus outros mandatos. Sendo que era um período do Bolsonaro que era auge da pandemia, né? Então não é uma situação confortável. Exatamente. Vera, você pegou no ponto. Bolsonaro estava vivendo ali não só uma situação muito crítica, econômica, né, e de manejo de toda a pandemia, mas sob fogo porque ele teve uma condição absolutamente desastrosa do que estava acontecendo ali, com toda a sua cruzada inglória e muito triste para todos nós contra a vacinação. Então, Lula, quando chega e aí, tudo bem, né, o ministro da Casa Civil fala, é uma reunião de balanço, mas tem ali uma chamada na sua equipe porque o ministério precisa, o ministerial, né, todo o grupo dos ministros precisa entregar mais. Agora, Renata, de fato também não tem nem dinheiro para a ideia nova, até as ideias que já foram apresentadas tiveram corte, é o caso do pé de meia, por exemplo, e o Haddad, que estava de férias, voltou para ir defender os cortes que estão sendo feitos, né? Antecipou as férias, de fato, para participar dessa reunião que não foi, né, nem um pouco uma reunião simples, uma reunião que estava ali muito prestigiada. Lula fez o
fez questão, né, de que todos estivessem presentes, e o Ministério da Fazenda foi um dos primeiros ali a fazer a sua apresentação. É claro, por um lado, defendendo alguns indicadores esses que o Lula até tem feito questão de, nos últimos dias, bater bumbo com um pouco mais de entusiasmo. Não sei se vocês repararam ali nas redes sociais, falar que não tem surpresa em relação ao desemprego. Ele tem procurado enxertar de forma mais recorrente indicadores como a taxa de desemprego, a inflação que de fato está sob controle. Essa coisa do mercado de trabalho, aliás, tem se mostrado meio blindada de governos, né? Porque era um indicador bom para o governo Jair Bolsonaro, segue sendo um bom indicador no governo Lula. Mas, junto com isso, aproveitando que estava ali diante de todos os ministros e muitos deles que tiveram seu orçamento bloqueado, o ministro Fernando Haddad voltou a fazer essa defesa sobre a necessidade de você perseguir essa saúde das contas públicas. O ministro Rui Costa até fez uma menção a isso logo depois da reunião, falando que, veja, ninguém faz corte com um sorriso no rosto, mas tem que ser feito. Apesar de ser uma frase meio boboca, porque ela é um pouco óbvia, ela me parece que é interessante no sentido de que Rui Costa está, pelo menos, querendo aparentar estar fechado com a Haddad nessa questão. E a gente sabe que tem ali uma tensão muito grande entre essas duas pastas e uma visão sobre o manejo das contas públicas que, em muitos momentos, é antagônica entre Rui Costa e Fernando Haddad. Agora, Renata, eu fico pensando, né? 7 horas, aquela coisa meio modorrenta, cada um apresenta um balanço meio burocrático ali, querendo mostrar para o chefe que está fazendo a coisa certa e tal. Mas me parece que essas reuniões têm pouca praticidade, elas endereçam mal os assuntos que realmente vão dar problema. Por exemplo, agora, quando você fala com a cúpula do Congresso, está todo mundo full pistola com a ideia de que acabaram as emendas PIX e acabaram as emendas de comissão. Aí o governo meio finge que esse assunto não é com ele, que está tudo ali no Supremo e não trata disso. E ainda Lula faz elogios à condução do Padilha. Parece que estão vivendo meio um descolamento de realidade, porque quando o Congresso voltar efetivamente a funcionar, vai vir um monte de retaliação por causa desse negócio. Não seria o caso de dizer, olha, como a gente vai proceder nesse caso? Tudo bem, isso deve ser tratado num grupo menor ali de ministros. Mas me parece que essas reuniões são pouco produtivas. Não pode ter ideia nova, mas parece que também tem pouca ideia nova de como conduzir uma reunião como essa, né? Quando a gente fala sobre o manejo e os caminhos para articulação política, acho que Vera toca num ponto fundamental. Por quê? A Secretaria de Relações Institucionais, que é comandada pelo ministro Alexandre Padilha, fez até um balanço de como foi esse primeiro semestre, e eles se saíram com uma agenda estratégica que, na verdade, não ia ser para o ano, né? Diferentemente do que eles fizeram no ano passado, ia ser para todo o governo. Por quê? Eles justificavam ali, esse é um ano de eleição, o calendário eleitoral ele é um pouco apertado e por aí vai. E eles celebraram ali que eles aprovaram 18 projetos dessa agenda estratégica, o que era mais do que eles aprovaram em todo o ano passado, de 17 projetos. Uhum. O que eu tenho a dizer, assim, não desconsiderando que o governo conseguiu sim levar algumas coisas à frente, mas o fato é, ou você tem um planejamento que está muito solto, porque no ano, justamente, com o calendário eleitoral apertado, o governo sabedor de tantos conflitos que tem com o Congresso e que ainda não estão resolvidos, caso, por exemplo, da desoneração da folha de pagamentos, o governo está numa novela arrastada desde o ano passado com isso, com muito descontentamento. Quando a gente vai, então, a esse debate das emendas, que a Vera está chamando a atenção, a gente tem que lembrar que abre-se agora o espaço para se debater o orçamento do ano que vem e vai ter briga de novo em relação a isso. Então, ou você está fazendo um planejamento muito leniente, que, portanto, está te abrindo espaço para ficar festejando enquanto você tem todas essas arestas evidentes.
Ou você precisa colocar um pé um pouco mais na realidade, porque o governo tem missões duríssimas nesse segundo semestre, que, como o Planalto bem sabe, é super apertado, porque o Congresso pouco funcionará até o final das eleições. Então a gente tem que pensar em novembro e dezembro. Tem todo o debate do orçamento, tem tributária ainda para ser digerida, tem outros projetos de interesse e, veja, tem a sucessão nas duas casas, que vai começar a ser endereçada para valer agora, a despeito de uma campanha que já está na rua. Nessa reunião ministerial, Lula fez ali um aceno em relação a isso, aceno não, né? Transmitiu uma mensagem, transmitiu um recado para os seus ministros, que eu concordo com a Vera, é pouco efetivo, porque temos de tomar cuidado para que essa transição não afete o governo, não diz muita coisa. O governo vai entrar nessa briga? O governo está orientando, então, seus ministros a recolherem suas armas de forma completa? Porque, veja, um dos ministros que estava nessa reunião, o ministro Carlos Lupe, o partido do Carlos Lupe tinha aprovado o indicativo de apoio ao Elmar Nascimento, do União Brasil. Fica valendo isso? Não fica? Então é uma mensagem muito solta para uma batalha muito renhida que o governo tem pela frente. É isso aí mesmo. Porque a Carol deu o resumo. Não tem dinheiro para ideia nova. Adorei essa. Maravilhosa. Obrigada por hoje. A gente se encontra logo mais na rave dos debates. Esperamos todos conosco mais tarde. Vamos juntas. E até beijo, meninas. Até semana que vem. Beijo. A gente vai direto de novo para Brasília, porque a Milena Teixeira volta à programação aqui com informação a respeito de Venezuela, porque saiu uma nova nota. Milena, conta pra gente, qual é a ginástica retórica da vez? Vera, uma nova nota conjunta aí dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, da Colômbia e do México. E nessa nota, eles voltam a cobrar aí as atas eleitorais da Venezuela. Pela parte do Brasil, quem assinou esse documento foi o ministro Mauro Vieira. Os ministros disseram, Vera, nesse comunicado, que cabe ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela apresentar à sociedade as atas. A gente lembra que esse órgão afirmou nos últimos dias que enviou os documentos ao Tribunal Supremo de Justiça, mas ainda não apresentou ao público. Lendo aqui uma parte da nota, eles afirmam o seguinte, Vera: consideram fundamental a apresentação pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela dos resultados das eleições presidenciais do último dia 28 de julho. Ao tomarem nota da ação iniciada perante o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela sobre o processo eleitoral, partem da premissa que o CNE é o órgão que corresponde, por mandato legal, à divulgação transparente dos resultados eleitorais, afirmam aí os ministros nessa nota, nesse texto. Então, eles acabaram de divulgar aí os ministros das relações exteriores aí dos países da Colômbia, Brasil e México, essa nota, e basicamente é uma nota curta, diferente da nota anterior. O que eles pedem, voltam a cobrar aí, são essas atas eleitorais das últimas eleições da Venezuela. Quem assina pelo Brasil, como eu disse, é o ministro Mauro Vieira. Vera. Obrigada, Milena, pela sua informação. A gente vai para mais um intervalo, volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e o Guilherme Muniz segue aqui com a gente para falar de um tema que já veio logo de manhã. Eu estava levando meu filho na escola quando o Felipe Igreja entrou com essa notícia ali, porque saiu uma medida provisória a respeito da polêmica aí. As polêmicas nascem do nada, né? Polêmica a respeito de uma regra que tem a minha idade, portanto 51 anos, vou até entregar aqui no ar, que é a taxação de premiações de atletas no exterior. Conta aí pra gente, Muniz. E aí deu tanta polêmica, Vera, nas redes sociais, que o governo tentou correr atrás e publicar aí uma medida provisória logo cedo, como você mencionou, para tentar conter um pouco essas polêmicas sobre a taxação dos atletas olímpicos. Essa medida provisória, assinada hoje, então, pelo presidente Lula, isenta da cobrança do imposto de renda a premiação em dinheiro que é recebida pelos atletas olímpicos e paralímpicos quando eles têm ali o bom desempenho nos Jogos. Então, além das medalhas, troféus, eventualmente, de algum tipo de competição ou objetos comemorativos, eles, eventualmente, recebem também valores em dinheiro. E é sobre esses valores que a gente está falando. O texto da medida provisória altera essa lei de 1988 que você mencionou, para garantir que valores recebidos por atletas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos,
como premiação pela conquista das medalhas, que são valores pagos pelo Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro, ficam isentos de tributação pelo imposto de renda. Em Paris, por exemplo, Vera, a medalha de ouro vale R$350 mil para um esportista, e se a regra atual fosse aplicada, o medalhista teria que pagar R$96 mil em imposto. É um valor aí considerável. A validade da isenção é a partir de 24 de julho de 2024, o que abrange o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Então, os atletas que conseguiram ali as medalhas antes da edição da MP também vão ser beneficiados agora por essa medida. Inclusive, o medalhista de prata na marcha atlética, Caio Bonfim, disse em entrevista ao Jornal da CBN que a ação é bem-vinda e que os recursos que vão deixar de ser arrecadados pela Receita podem ser reinvestidos pelos atletas para melhorar as condições de treinamento deles, por exemplo. Vamos ouvir o que ele disse. Estão pensando na evolução, isso é importante nesse momento olímpico, estão valorizando o atleta, né? Então fico feliz, eu espero que eu receba direitinho e a gente possa investir mais, né? Na minha carreira, construir mais, mostrar uma estrutura, porque a gente sabe que é difícil chegar entre os melhores do mundo, mas mais difícil ainda é se manter, né? Então conseguir estar no meu quarto Jogos Olímpicos e a vida continua, então usar isso aí para que a gente possa melhorar ainda mais os resultados e representar bem nosso país. Ele ficou feliz aí pela ele notícia. Estava no ar com o Milton e a Marcela quando ele recebeu a notícia. Foi maravilhoso. Foi, acho que a melhor entrevista que ele já deu. Foi dar uma entrevista e ainda saiu com essa... Já sextou logo depois, abriu logo um negócio de uma cerveja. Agora, mesmo antes dessa lei de 88, tinha outra lá da ditadura militar também estabelecendo essas premiações. E aí a gente entra numa história de um casuísmo, né? Porque tudo bem, isenta os atletas olímpicos e paralímpicos. E quando houver outros torneios, e quando houver premiações, por exemplo, literárias, premiações artísticas, vai valer essa isenção para todo mundo que ganhar qualquer prêmio? Tudo bem, é lógico que para o atleta é uma ótima notícia, é lógico que é uma garfada imensa, que você tem como pegar esse dinheiro e reinvestir na própria modalidade, no seu aprimoramento, mas precisa haver uma regra clara. E também não pode ceder a qualquer pressão de redes sociais, porque aí você não cria uma regra. Se o governo quer justamente criar uma espécie de justiça tributária, em que fique muito claro quem é tributado e quem é isento, não pode primeiro sinal de pressão nas redes sociais, mesmo assim uma pressão bastante hipócrita. Porque em Tóquio 2021, para ficar na última Olimpíada, quando era presidente o senhor Jair Bolsonaro, o Leão arrecadou 1.300.000 naquele momento, Vera. Então, arrecadou os recursos ali dos nossos medalhistas. Querem taxar a nossa Rebeca, a nossa Bia, porque agora o discurso era esse. Como se ninguém nunca tivesse sabido que já eram taxados os atletas olímpicos. Oh, meu Deus, descobri agora, nasci hoje, né? Além desse 1.300.000 que foram ali pagos, arrecadados, né, na época dos Jogos de Tóquio, se a regra antes da MP tivesse em vigor agora, a Receita Federal teria arrecadado cerca de R$827 mil com as premiações aí dos atletas brasileiros pelas premiações em Paris. E isso que você falou das outras premiações tá ali determinado até porque a MP só abrange os prêmios oferecidos pelo Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico. Então, premiações e tem outras questões, né? Bônus que clubes oferecem, por exemplo, que as federações ou até os próprios patrocinadores. Todos esses outros bônus não fazem parte da SMP, portanto, seguem sendo tributados. Mas se quem faz pressão via redes sociais com informações ali muito equivocadas vê que ganha, vai começar a fazer para tudo quanto... Então, o céu é o limite. Abre-se uma caixa de Pandora e aí não tem taxar de que chegue. E aí você fica de um lado querendo, por exemplo, vou fazer uma cavalo de batalha para taxar o Airbnb, que é uma coisa dificílima de você verificar, de você cobrar, de você fiscalizar. E aí, por outro lado, você cede a uma pressão como essa. Então, ficou uma coisa muito esquizofrênica e bastante bagunçada, que é o contrário do discurso do ministro, né? E sempre ruim na comunicação, né, Vera? Porque toda essa polêmica de taxar, o negócio das blusinhas, não era uma taxa nova, que as pessoas sonegavam e o governo queria fechar, tapar esse ralo. Airbnb também não é uma taxa nova. Quem ganha dinheiro com Airbnb tem que declarar no imposto de renda. O problema é que a turma não declara. Aí o governo quer encontrar um jeito de cotejar ali aqueles dados e conseguir cobrar. Só que aí na batalha da comunicação da rede social, fica, o governo quer taxar tudo, né? E aí dá nisso. Exatamente. Fechamos por hoje, então, senhores?
Fechamos, Vocês ainda não, né? Fechamos, o Viva Voz, né? Eu e Carol seguimos. A Vocês gente seguem. segue aqui, tocando a lojinha. Segue Tem o música bar. hoje? Não tem música hoje. Tinha? Não, hoje não. Hoje sem então música. tá. Vai ser a seco. Podia ser a palo seco. Tem uma música que fala isso. Mas amanhã eu prometo trazer uma musiquinha. Se o vôlei ganhar, então, vou estar mais animada ainda. Então tá bom. Até amanhã, Vera. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.